Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre organelas celulares, né? Esse tema organelas celulares ele é fundamental, por quê? Porque é um tema, além de ser recorrente no Enem, para quem está se preparando para o Enem, mas mesmo para quem não está aí nessa pegada de Enem, né? Ele é importante para você entender o funcionamento do organismo. Por quê? Porque várias reações químicas do nosso corpo acontecem no nível da célula. Então, quando a gente fala de organelas celulares, a gente está falando o quê? De pequenos órgãos, tá? Da célula. Então, o seu corpo, ele vai ter órgãos. Então, se eu te perguntar a função de cada órgão, por exemplo, se eu te perguntar a função do estômago, é a mesma função, por exemplo, do seu fígado? Não, tá? É a mesma função, por exemplo, do coração? Também não, tá? Cada órgão vai ter uma função. Então, as organelas, elas também, cada uma vai ter uma função. Então, essa aula a gente vai dividir ela em mais de uma parte para focar em cada aspecto direitinho. Então, imagina aqui que eu vou ter uma célula, né? Aqui eu vou ter o núcleo e aqui eu vou ter alguns exemplos de algumas organelas que a gente vai trabalhar aqui. A primeira organela que eu quero falar para você, ou estrutura celular, seriam os ribossomos, tá? Esses ribossomos, eles vão ser estruturas que vão apresentar uma função. Que função que é esse cara? Eles vão ser responsáveis pela produção de proteínas. Tá? Então, as proteínas da célula, elas vão ser produzidas pelos ribossomos. E aí, esses caras, eles não vão ser organelas que vão ter uma capa. Ele não vai ter uma capa, ele vai ser feito principalmente de RNA, né? E de proteína. Então, esse carinha aqui, ele não tem capa. E por não ter capa, ele, por exemplo, também é encontrado onde? Em bactérias. Então, quando você vê, por exemplo, bactérias, são seres procariontes. E aí, se você não lembra o que é um indivíduo procarionte, o que é um indivíduo eucarionte, vou deixar um cardzinho com a aula explicando essa diferença, tá? Então, as bactérias são indivíduos procariontes, e aí você fala assim, pô, mas procarionte não tem organela membranosa. Realmente, organela membranosa não. Mas ela tem o ribossomo que não tem essa capa, não tem essa membrana. Tá? Então o ribossomo, ele vai estar soltinho, ele pode estar soltinho na célula, e a funçãozinha dele é a produção de proteína. Só que você pode encontrar o ribossomo grudado em uma outra estruturinha aqui também, tá? Essa bolsinha aqui, onde eu vou ter ribossomos, ela vai ser chamada de retículo endoplasmático. Então repara aqui, o retículo endoplasmático ele vai estar sempre associado ao núcleo. A gente vai ter uma aula falando sobre núcleo, tá? Então, no núcleo, eu vou ter associado a esse núcleo uma bolsa, uma rede de bolsas, e essa rede de bolsas ela vai ser chamada de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele pode ter ribossomos grudadinhos nele, ou não. Quando ele tem ribossomos grudadinhos nele, eu vou dizer que ele é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. É a mesma coisa. Então tem livro que você vai ver, ou tem site que você vai ver, que vai ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Tem livro que você vai ver que vai estar retículo endoplasmático granular. É a mesma coisa. Biólogo é um bicho criativo, a gente gosta de dar mais de um nome para a mesma coisa, tá? Qual que vai ser a função desse cara? Se esse cara tem ribossomo, e o ribossomo você sabe que a função dele é produção de proteína, então a gente sabe que a função desse cara aqui também vai ser produção de proteína. Aí você pode perguntar pro tio Felipe assim, tio Felipe, olha só, por que eu tenho duas coisas produzindo proteína? Eu tenho o ribossomo solto, produzindo proteína, solto assim, no citoplasma, e eu tenho aqui o ribossomo no retículo também produzindo proteína. Por que isso? Tá? Pelo seguinte, o ribossomo que está produzindo proteína no citoplasma aqui, essa proteína ela vai ser usada
dentro da célula. Então, ela vai ser usada dentro da célula. Já esse carinha aqui que está produzindo proteína aqui, essa proteína aqui, ela vai ser usada fora da célula. Beleza? Então eu tenho essa importante diferença e já já a gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, aí eu tenho uma outra parte do retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático sem ribossomos. Então, se ele está sem ribossomos, sem esses carocinhos, entre aspas, eu vou chamar ele de retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular. Qual que vai ser a função desses caras? Se liga, esse cara é super importante, tá? A função dele, produção de lipídios, tá? Produção de lipídios ou síntese de lipídios. E aí os principais lipídios que mais são falados aqui, os esteróis. Como exemplo, testosterona, estrogênio, progesterona, tá? Então, se eu pego uma célula, por exemplo, produtora de testosterona, né? Essa célula ela vai precisar de bastante o quê? Retículo endoplasmático liso para ela produzir esse cara, tá? Para produzir esse hormônio. Bom, aí a gente vai ter uma outra função desse cara, tá? Que é a função de metabolização de substâncias exógenas. No deu ali, eu vou colocar aqui entre aspas como se ele fosse um detox. Tá? Por que isso? Em algumas células, por exemplo, no fígado, o fígado é um órgão que é responsável por quebrar algumas substâncias que entram no seu corpo. Tá? Quem vai ser a organela que vai fazer isso? O retículo endoplasmático liso, tá? Bom, associada a esse retículo endoplasmático liso, eu vou ter uma outra rede de bolsas, que é o complexo de Golgi, tá? Qual que vai ser a função desse carinha aqui? A função desse carinha aqui vai ser endereçamento de proteína. Então, olha, eu vou colocar aqui, ó, manda para o endereço, manda para o destino, tá? Isso é endereçamento de proteínas. Ou seja, ele vai mandar para o destino a substância produzida aonde? Produzida no retículo endoplasmático, tá? E ele vai fazer também o que a gente chama de modificação proteica. O que seria essa modificação proteica, pessoal? Algumas células, tá? Algumas células, elas precisam que as proteínas estejam associadas a carboidratos. A gente vai chamar de glicoproteínas, tá? E aí, onde que vai ocorrer essa junção, essa modificação da proteína? Aqui no retículo, perdão, aqui no complexo de Golgi. Olha o professor maluco aqui, doidão, tá? Então, como que vai rolar esse processo, gente? Se liga só. Vamos supor que eu vou ter uma proteína sendo fabricada aqui no retículo endoplasmático rugoso, não se esquece, tá? Essa proteína que foi produzida aqui, ela vai passar para o complexo de Golgi. Passou para o complexo de Golgi, ele vai o quê? Botar essa proteína numa extremidade aqui. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai meio que empacotar essa proteína. Ele vai empacotar essa proteína e vai soltar esse pacotinho. Agora eu tenho esse pacotinho solto com essa proteína. O pacotinho eu vou dizer que é uma vesícula. Então, na biologia, geralmente o termo vesícula, geralmente eu estou falando de quê? Geralmente eu estou falando de uma bolsinha, beleza? Bom, aí o que acontece? Essa bolsinha vai mandar essa proteína para fora,
tá? Então ela vai ser levada com auxílio do citoesqueleto na célula e ela vai para onde? Ela vai para fora. Chegando aqui, ela vai se unir na membrana aqui e vai soltar essa proteína onde? Vai soltar essa proteína lá para fora. Ela vai estar falando assim: vai, minha filha, segue seu caminho, vai ser livre por aí, tá? Então, ó, proteína produzida onde? Retículo endoplasmático rugoso. Passou para quem? Passou para quem? Para o complexo de Golgi, tá? Tem alguns autores que colocam complexo golgiense, beleza? Mas é a mesma coisa, mesma coisa. Aí o que que acontece? O que que esse cara faz? Ó, manda pro destino, tá? Então ele manda essa proteína para fora. Então isso eu vou chamar de via secretora, ou seja, eu vou secretar. E aí se liga num detalhe. Secretar, não estou dizendo que eu vou jogar isso fora, não é isso, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que eu vou mandar essa proteína para fora. Por quê? Porque ela precisa muitas vezes ser usada do lado de fora, tá? Então, exemplo, eu tenho uma célula do intestino que vai liberar uma enzima para digerir a comida que está fora da célula. Então, a enzima é uma proteína. Se ela tem que ser usada fora da célula, ela vai sair por essa via, tá? Agora se liga aí que eu vou te mostrar como isso pode ser cobrado em uma questão. Se liga. Bom, galera, se liga nessa questão, que é uma questão do Enem, e ela está relacionada com o que a gente já falou nas outras aulas, né? Então vamos lá. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, que são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então, bom, olha só, o que a gente tem que ter em mente na hora de resolver esse tipo de questão aqui, tá? Primeiro aqui, ele está falando que eu quero, né, a indústria quer um tipo de célula, um tipo de microalga especializada na secreção. E esses polímeros são moléculas geralmente grandes, né, formadas por unidadezinhas menores. Mas aí polímero para você é o de menos, você saber ou não. O que você tem que se ligar aqui, olha, é secreção, tá? E ele está falando que eu tenho 5 linhagens e cada linhagem eu vou ter a proporção de algumas organelas presentes. E aí ele quer saber o seguinte: qual é a melhor linhagem para conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? A gente sabe que para eu fazer a secreção, né, principalmente aí de proteínas ou outros tipos de moléculas, essa secreção, a produção dela vai iniciar no retículo endoplasmático, mas para mandar para fora eu preciso de um complexo de Golgi bem estruturado. Então, o que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar qual que vai ser a linhagem em que eu vou ter o retículo, perdão, o complexo de Golgi mais desenvolvido. E aí, quando eu analiso aqui, ó, repara que eu tenho nesse meu gráfico os percentuais de organelas e eu tenho aqui embaixo a legenda já com esse percentual. Então, você não precisa ficar adivinhando, é só ler. Então, aqui na terceira linha é o percentual de complexo de Golgi. Então, repara que quem apresenta o maior percentual é a linhagem 1, com 50%. Então, logo, tá? A melhor linhagem para secreção desses produtos seria, então, a linhagem 1. Show? Bom, voltando aqui para uma outra funçãozinha. Esse complexo de Golgi, muitas vezes, ele pode ser modificado em uma outra estrutura, né? Que estrutura é essa? Eu vou fazer aqui, ó, um asterisco e vou continuar aqui. Essa estrutura vai ser chamada de acrossoma, tá? O que seria esse acrossoma? Esse acrossoma seria o quê? Imagina que eu tenho aqui um espermatozoide. Então tem aqui o meu espermatozoide, tá? E aí, na extremidade desse espermatozoide,
eu vou ter aqui o núcleo dele, né? E eu vou ter aqui como se fosse uma bolsinha cheia de enzimas. Felipe, eu não lembro o que é enzima, não. Vou deixar aí o link da aula de enzima, tá? Por que isso aqui é importante? Porque o óvulo, ele vai ter ao redor dele uma capinha de proteção, tá? Ele vai ter várias células aqui, tá? E aí esse espermatozoide, ele precisa o quê? Ele precisa chegar aqui e fazer um túnel para ele conseguir o quê? Para ele conseguir entrar ali. Nossa, meu espermatozoide ficou esquisito, tá, gente? Ele precisa fazer um túnel para ele entrar. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai jogando essas enzimas para fora, para essas enzimas irem fazendo um caminho, um túnelzinho, para ele conseguir chegar até onde? Até o óvulo e fecundar esse óvulo. Esse acrossoma, ele vai ser derivado de onde? Ele vai ser derivado do complexo de Golgi. Então, se liga nessa outra questão aí. Bom, vamos agora ler essa segunda questão, que é uma questão da UERJ, né, da segunda fase do vestibular da UERJ. Então, nos últimos anos, estudos mostraram que em neurônios de paciente com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma organela citoplasmática. Opa! Então, eu tenho aí a fragmentação de uma organela. Então, se liga, tá? Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Então, olha só, toda essa frase aqui é importante para a gente. Nomeie a organela citoplasmática fragmentada nos casos dos pacientes com Alzheimer e apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Então, bom, ele quer o nome e função dessa organela na reprodução. Então, bom, qual que é a organela relacionada a mandar substâncias para fora da célula? Então, seria o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Já a função dela relacionada à reprodução humana. Então, relacionada à reprodução, a gente falou que ele forma o acrossoma, né? Que é aquela extremidade ali do espermatozoide, onde eu vou conter enzimas que vão auxiliar na fecundação do espermatozoide pelo óvulo. Então, função, formação do acrossoma. Bom, falamos então agora, tá, sobre ribossomos, a gente falou sobre retículo endoplasmático e falamos sobre complexo de Golgi. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as outras organelas. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.